Audiência pública para avaliação das metas e resultados fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2020 do município de Ibotirama, uma gestão sob a responsabilidade do prefeito municipal Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira. Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do município de Ibotirama durante o terceiro quadrimestre do exercício de 2020, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o orçamento fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Nossa apresentação será dividida em 3 etapas. A primeira, vamos analisar as receitas orçamentárias, a segunda, as despesas orçamentárias, a terceira, os resultados fiscais e a quarta, a aplicação dos índices constitucionais e legais. A Lei Orçamentária Anual previu para o município de Ibotirama uma arrecadação total no exercício de 2020 de R$ 96.246.308. Ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020, o município teve uma arrecadação de R$ 93.685.415,94, representando 97,34% do total previsto para arrecadação no exercício. As receitas são divididas entre receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes para a manutenção geral do município e as receitas de capital são receitas provenientes de operação de crédito, alienação de bens ou transferências de convênios firmados com o Estado e com a União. Então, no município de 2020, de receitas correntes, o município recebeu R$ 98.226.130,24, representando 105,12% do total previsto. Então, a arrecadação superior ao previsto pelo orçamento. Porém, nas receitas de capital, o município arrecadou apenas R$ 1.003.545,28, representando 11,13%. Então, a receita de capital bem inferior ao total previsto para receber no exercício de 2020. Fazendo a comparação com o exercício de 2019, onde, ao final do exercício, o município tinha recebido uma arrecadação de R$ 74.623.515,71, em 2020, o município recebeu uma receita maior que a de 2019, no montante de R$ 18.926.816,25. A Lei Orçamentária Anual também previu para as despesas orçamentárias o mesmo valor previsto para a receita, que é um montante de R$ 96.246.308. Ao final do exercício, o município realizou de despesas orçamentárias um montante de R$ 99.038.758,72, representando 102,90% do total previsto para o orçamento, que só foi possível devido à arrecadação do exercício 2020 também ter sido maior do que o previsto pelo orçamento. Assim como na receita, as despesas também são divididas entre despesas correntes e despesas de capital, onde o montante realizado de despesas correntes foi de R$ 97.059.553,77, representando 115,42% do total previsto. E desse montante, R$ 35.528.522,01 foram apenas com despesas com pessoal e encargos sociais. Já nas despesas de capital, nós tivemos um total de R$ 1.979.204,95 de despesas realizadas, representando 16,99% do total de despesa prevista. Fazendo a comparação com o exercício de 2019, onde o total de despesas realizadas no exercício foi de R$ 76.993.898,80, tivemos uma despesa realizada em 2020 superior a 2019, se comparado com ele, no
montante de R$ 22.044.859,92. As despesas orçamentárias executadas foram divididas da seguinte forma: a Câmara Municipal realizou pouco mais de R$ 2.167.000 de despesas, o Gabinete do Prefeito pouco mais de R$ 397.000, a Secretaria Municipal de Planejamento pouco mais de R$ 532.000, a Secretaria Municipal de Relações Políticas e Institucionais pouco mais de R$ 141.000, a Procuradoria-Geral do Município pouco mais de R$ 31.000, a Controladoria-Geral do Município pouco mais de R$ 323.000, a Procuradoria-Geral do Município pouco mais de R$ 153.000, a Secretaria Municipal de Administração e Finanças pouco mais de R$ 6 milhões, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo mais de 28 milhões, Fundo Municipal de Educação mais de 26 milhões, Secretaria Municipal de Cultura mais de 146.000, Secretaria Municipal de Agricultura pouco mais de R$ 1.541.000, Secretaria Municipal de Saúde, R$ 30.090, Fundo Municipal de Saúde, mais de R$ 30 milhões, Secretaria Municipal de Assistência Social, mais de R$ 224.000, e Fundo Municipal de Assistência Social, mais de R$ 2.061.000, nos dando um total geral de despesas de R$ 99.038.758,72 ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020. Passamos agora para a apresentação dos resultados fiscais, iniciando pelo resultado orçamentário, que demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre as receitas orçamentárias deduzidas das despesas orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos superávit, receitas maiores que despesas. Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o déficit orçamentário, despesas maiores que as receitas. Para a apuração do resultado orçamentário foram considerados os valores da receita arrecadada, bem como os valores da despesa líquida no quadrimestre em análise. Podemos observar que ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020, o município teve um déficit orçamentário, ou seja, despesas orçamentárias maiores do que as receitas, uma vez que foram arrecadadas de receitas orçamentárias totais um montante de R$ 93.685.415,94 e tivemos de despesas orçamentárias registradas um montante de R$ 99.038.758,72. O próximo resultado é o primário, que é definido pela diferença entre receitas e despesas primárias, que são as despesas não financeiras do governo. Exclui-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se déficit primário. Superávit primário é uma indicação do quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas a pagamento de juros sobre a sua dívida. Já um déficit primário indica exatamente o contrário, ou seja, indica uma parcela do aumento da dívida do ente no período. Portanto, obter um resultado primário positivo é um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada. Ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020, podemos observar que houve um déficit primário no município de Ibotirama. A Lei de Diretrizes Orçamentárias previa já um déficit primário no montante de R$ 2.076.552. Porém, o déficit primário do município, ao final do terceiro quadrimestre, foi superior ao previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma vez que foi de R$ 4.936.305,84. Nós tivemos total de receitas fiscais de R$ 93.675.265,87 de despesas fiscais, o total de R$ 98.611.000
R$ 1.571,71. Passamos para o resultado nominal, que está relacionado ao aumento ou diminuição do endividamento. Corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final de um período e o saldo da dívida fiscal líquida do período anterior. Caso o resultado seja positivo, indica uma diminuição do saldo da dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica um aumento do saldo da dívida. Podemos observar que o resultado nominal do município de Ibotirama ao final do terceiro quadrimestre foi positivo, no montante de R$ 650.799,60, representando uma diminuição no saldo da dívida do município ao final do exercício de 2020. Lembrando que a meta da LDO era uma redução da dívida de R$ 4.632.765,58. Então, houve uma redução, o resultado nominal foi positivo, que demonstra a redução da dívida do município, porém abaixo ainda do que estava previsto pela LDO. O nosso último indicador é a dívida consolidada, onde a Lei de Responsabilidade Fiscal informa que a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. A apuração da dívida consolidada quadrimestralmente visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da federação e verificar os limites de endividamento de que trata a legislação. Podemos observar que a dívida consolidada líquida do município de Ibotirama foi reduzida no exercício de 2020, uma vez que, ao final do exercício, o total dessa dívida é de R$ 38.130.813,84. No exercício de 2019, o total dessa dívida era de R$ 38.781.613,44. A resolução do Senado Federal determina que o município pode ter uma dívida consolidada líquida de até 120% do total da sua receita corrente líquida, que poderíamos chegar até o montante de 111 milhões de dívida consolidada líquida. Porém, o total do município de Ibotirama, sendo de 38.130.000, é bem inferior ao total, ao limite determinado pelo Senado Federal, estando aí o município atendendo ao que determina a legislação. Passaremos agora à análise dos índices constitucionais e legais, uma vez que o governo não possui total liberdade no uso dos recursos públicos. A separação dos poderes, o equilíbrio orçamentário e o investimento vinculado em determinadas áreas fundamentais são limitadores da atuação governamental. Além dos limites fiscais previstos na LDO, como veremos a seguir, há limites constitucionais e legais que a gestão precisa cumprir durante a aplicação dos recursos públicos. O primeiro desses limites é o índice de pessoal, onde em seu artigo 20, inciso 3, alíneas A e B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que a despesa total com pessoal do município não pode exceder o limite de 60% da receita corrente líquida. E para isso, nos municípios foi dividido em 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Esse percentual é apurado dividindo a soma das despesas com pessoal no mês em curso mais os 11 meses anteriores pela receita corrente líquida do mesmo período. Nos últimos 12 meses, o índice da despesa com pessoal do Poder Executivo ficou em 36,70%, atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que ficou abaixo dos 54%. Conforme determina a legislação, a receita corrente líquida do município foi de R$ 92.681.870,66 e o total da despesa com pessoal
foi de R$ 34.011.861,50, representando 36,70%, estando o município aí abaixo do limite de 54%, determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O nosso próximo índice é o da saúde, onde a Emenda Constitucional 29, em seu artigo 77, determina que o município aplique no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos e transferências nas ações de saúde pública. No município de Ibotirama, ao final do terceiro quadrimestre, aplicou R$ 6.074.285,33, valor equivalente ao percentual de 18,14% da arrecadação de impostos e transferências no período, sendo esse índice superior ao que determina a nossa Constituição. A aplicação obrigatória do município seria de R$ 5.023.568,45 e o município aplicou, como já dito, R$ 6.075.285,33, representando 18,14%, atendendo ao índice da saúde. O artigo 212 da Constituição da República Federativa do Brasil ainda determina que o município aplique no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento da educação. Ao final do terceiro quadrimestre, o município de Ibotirama aplicou o montante de R$ 24.617.835,65, percentual equivalente a 25,50% do total das receitas, sendo este índice superior ao constitucionalmente exigido. A obrigatoriedade de aplicação do município seria de R$ 24.136.657,70. Portanto, o município fez uma aplicação superior ao mínimo exigido, alcançando o índice de 25,50%. Ainda temos o índice obrigatório do Fundeb, onde está estabelecido na Constituição, nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211, que os municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental. E ainda temos o artigo 22 da Lei 11.494 de 2007, que é a lei do Fundeb, que exige que seja aplicado no mínimo 60% desses recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério. Então, até o mês de dezembro de 2020, o município de Ibotirama aplicou um percentual de 66,55% das receitas recebidas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, sendo esse percentual superior aos 60% exigido. Então, 60% obrigatório seria no montante de R$ 12.509.241,05 e o município realizou de despesas com recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, um montante de R$ 13.875.774,61, representando 66,55% do total recebido de recursos do Fundeb no exercício de 2020. Senhoras e senhores, são essas as informações que temos a apresentar sobre as metas e resultados fiscais do exercício de 2020. Nos colocamos à inteira disposição para esclarecimentos e agradecemos a todos pela atenção.